Estamos de volta com a nossa segunda parte, o nosso segundo módulo da aula de hoje. E aí, irmãos, como é que foi aí o contato que você teve com essa informação tão importante vindo da parte do Senhor através do texto que nós estudamos? Como é que está sendo aí para o seu coração? Eu confesso que para mim me traz uma satisfação, uma alegria de servir a Deus e de poder fazer as coisas que agradam ao Senhor em gratidão e obediência a um Deus que nos ama tanto e que tanto faz por nós, a ponto de enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E quando esse filho que entregou a sua vida, ninguém tirou a vida de Cristo, como ele mesmo afirma, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele deu a vida por nós. E quando ele entregou a sua vida e ele sofreu a morte por conta dos nossos pecados, Deus usou do seu poder, a sua autoridade, para trazer vida novamente para Cristo. E Cristo ressuscitou, e não ressuscitou simplesmente num corpo comum, mas num corpo glorificado, um corpo que Deus vai nos dar quando nós herdarmos o reino de Deus e tivermos o nosso corpo transformado, glorificado, sem máculas, sem manchas. Nós vamos gozar desse mesmo corpo, um corpo glorificado na presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? E esse texto que nós lemos, essa primeira parte que nós lemos e estudamos, traz essa informação para o nosso coração, que nós podemos ter tranquilidade, certeza de que nós estamos do lado certo, de que nós estamos do lado vitorioso, que nós estamos do lado do Senhor e que nós podemos sim servi-lo, nos alegrarmos nele, descansarmos no Senhor. Não é maravilhoso nos sentirmos assim, termos essa confiança no nosso coração? Vamos continuar estudando a palavra do Senhor? Vamos lá. Nós paramos aqui no segundo tópico desse texto, diz assim: assim, quando Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, prestem bem atenção, ele não está sugerindo que nós faremos isso pedindo poder adicional de Deus. Ele não está dizendo para a gente pedir, ele está dizendo para nós nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Já está lá, mas entendendo que Ele já nos deu em Cristo. Ele já nos deu esse poder, já está à nossa disposição. Então, olha aí para o texto. Quando um cristão percebe que o poder de Deus tem sido aplicado a ele através de Cristo, ele cessa de temer as outras pessoas e as circunstâncias negativas que ele pode estar vivendo. Ele se lembra que a Escritura diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Deus está conosco e nós estamos no Senhor. Amado, fortaleça-se no Senhor e na força do seu forte poder. Fortaleça-se no Senhor. Se entregue a Ele, confie nele. O Senhor é poderoso. Paulo diz que Deus escolheu fazer conhecido entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Ou seja, entre nós, aqueles que não eram povo de Deus e foram feitos povo de Deus. Paulo está dizendo que Deus escolheu fazer isso, fazer conhecido entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, um mistério que é a operação do poder do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. A esperança, né, de que é Cristo em nós. Esse mistério é Cristo em nós. A esperança de glória. Nós podemos esperar por isso, irmãos, porque é promessa do Senhor. Isso está lá em Colossenses 1:27. João explica, olhem só,
Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Há então uma aliança de Deus com o homem estabelecida através de Cristo Jesus. E João está dizendo que quando nós confessamos publicamente, por isso nós confessamos, professamos a nossa fé aqui na igreja, na presença de Deus, na presença dos irmãos. Por que nós fazemos isso? Porque é aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é nosso Senhor, Deus permanece nele, Deus está em mim, Deus está em você. E Ele em Deus. E você permanece em Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 15. A Bíblia nos diz que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16. João também diz, em 1 de João 4,4, diz assim, olha, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por os, que está aí no texto, ele está se referindo aos espíritos que inspiram os falsos profetas, até mesmo o espírito do anticristo, está lá no verso 3. Nós, os vencedores, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Notem isso. Paulo não está dizendo, Paulo, João, não estão dizendo que nós somos vencedores porque nós somos bons, porque nós somos melhores, porque nós temos algum tipo de poder e autoridade. Ele não está dizendo isso. Vamos voltar lá para o texto. Olha só o que ele está dizendo. Nós, os vencedores, porque aquele que está em vocês, ou aquele que está em nós, quem é que está em nós? Deus, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. É Ele quem está em nós. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós podemos vencer o mundo quando cremos e dependemos do poder de Deus. Aleluia! Nós podemos vencer o mundo. Você pode vencer o pecado, meu irmão. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer as tentações da carne. Você pode vencer os ardis de Satanás. Você pode vencer o mundo e o seu sistema corrompido, decaído. Você pode vencer. Sabe quando? Quando você crê no Senhor Jesus. Quando você crê no poder de Deus e crê que você está debaixo da autoridade e do poder de Deus. E então você depende desse poder, porque você sabe que em você não há poder. Que você não pode por suas forças, que você não pode por você mesmo, que você não tem condições em si mesmo para resolver, para lutar e vencer, para estar acima. Você não tem condições. Mas quando nós cremos e quando nós dependemos do poder de Deus, então nós somos feitos, a Bíblia não diz que nós somos feitos vencedores, mas nós somos feitos mais que vencedores. Os escolhidos de Deus são destinados à vitória. Romanos 8:37. Afinal de contas, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 de João 5:5. E você, crê dessa forma? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você, através do que nós estamos estudando, você já entendeu que todo poder e autoridade estão e são do Senhor e que esse poder está à sua disposição? Você já entendeu isso? Você já deixou isso penetrar no seu coração? Então você pode declarar isso publicamente, você pode declarar sua fé em Cristo Jesus e você pode descansar no Senhor, se entregar a Ele e saber que Ele está no controle. Vamos continuar mais um pouco. Olha só. Agora, depois de sabermos um pouco mais de quem é Deus, nós já estudamos as obras, os ardis de Satanás,
um certo poder, uma certa força que ele tem. Nós estudamos isso na aula passada, mas estamos vendo agora o nosso lado. E depois de nós sabermos um pouco, veja bem, um pouco mais de quem é Deus e do poder que ele tem, não estou dizendo que nós conhecemos todo o poder, porque isso para nós é impossível, não cabe em nós conhecer todo o poder de Deus. Não dá para a gente conhecer. Mas agora que nós conhecemos um pouco do poder de Deus e quem ele é, o Senhor, e do poder que ele tem, e que esse mesmo poder está sobre nós, então eu pergunto a você, amado, quem é Satanás? Quem é Satanás para que nós o temamos? Quem é Satanás para que nós nos acovardemos? Quem é Satanás para nós retrocedermos? Quem é? Eu respondo para você. Satanás é derrotado desde o princípio. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando a respeito daquilo que ele ia fazer com Satanás. Ele colocou inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência, a sua descendência, ou seja, a descendência da mulher, e o descendente dela. Ele colocou inimizade entre Jesus e a serpente, simbolizando Satanás. Ele diz: Satanás, você será ferido na cabeça. Jesus vai te ferir na cabeça, ou seja, vai esmagar, vai dominar, vai aniquilar você. Você pode até ferir o seu calcanhar, porque você vai estar como estrado para os pés de Jesus. Então, o diabo já foi declarado derrotado desde o princípio. Desde lá do Gênesis 3:15 nós temos esse conhecimento, que ele foi derrotado, seria derrotado pelo Senhor Jesus, assim como foi na cruz. O diabo achou que tinha vencido, que tinha derrotado, mas Jesus ressuscitou e mostrou que ele é Senhor entre a vida e entre a morte. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Satanás também é um condenado. Ele já está condenado. O destino dele já está selado. Olha só o texto. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Queridos, conhecemos quem é Deus, o poder que Deus tem, a autoridade que o Senhor tem. Conhecemos que Deus já preparou e disponibilizou todo esse poder para que nós pudéssemos ser revestidos dele. Por isso ele diz na sua palavra, revesti-vos, fortalecei-vos no forte poder de Deus. É para a gente se fortalecer naquilo que Deus já deixou preparado para cada um de nós. E nós, então, fazemos uma comparação de quem nós servimos e quem nós enfrentamos por servir a esse Deus. Batalhas, lutas, dificuldades, elas existem sim. Elas existem. Nós estudamos isso na semana passada. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas nós estamos do lado vencedor. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que você tenha compreendido isso e que isso possa fazer parte da sua vida, possa trazer tranquilidade, força, confiança para o seu dia a dia, confiança para a sua luta, para que você vença as batalhas, que isso traga despertamento para o seu coração.
É o desejo do Senhor, é o desejo de Paulo quando ele ora: Senhor, eu peço que o Senhor os ilumine, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que eles possam ver o que o Senhor faz, o poder que o Senhor tem. Amados, que essa palavra possa penetrar no seu coração e fazer diferença na sua vida. Que você possa ter um caminhar abençoado e abençoador, porque não é para guardar só para você. Quando nós dizemos de professar publicamente a nossa fé, não é só aquele dia na igreja em que nós estamos reunidos e você responde aquelas perguntas. Não é isso. Professar publicamente a sua fé é viver com Jesus, dar testemunho a respeito dele e contar isso, compartilhar isso, aonde quer que você vá, com quem seja que você esteja, aonde você estiver. Professar a sua fé é dizer a respeito desse poder do Senhor que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje deixando um vídeo para você, que eu tenho certeza que você já deve ter conhecido, mas você vai saber o porquê dessa eloquência, o porquê desse desejo de professar quem é Jesus publicamente, através do poder de Deus. Você vai saber por quê e o que o poder de Deus faz na nossa vida. Assista o vídeo e tenham todos uma boa semana, que o Senhor nos abençoe. Nós voltaremos no final para orarmos juntos. Assistam o vídeo. Agora não é mais o medo da morte, agora é a admiração, o encantamento com a grandeza de Jesus. Eles já conheciam Jesus, mas a tempestade levou-os a um nível mais profundo do conhecimento com Jesus. E agora eles perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós poderíamos responder esta pergunta: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, colocado no batente das portas, libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, ele a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira.
Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este aqui que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo nos madeiros nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, está assentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amados, deu para você entender de que poder nós estamos falando? Deu para você compreender da necessidade, do desejo que brota dentro de nós, porque Deus habita em nós através do Santo Espírito, de testemunhar, de falar dele? Deu para você entender porque nós não podemos e não devemos temer a Satanás? Deu para você entender de que lado você está? Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por tão grande privilégio que Ele tem nos dado. Feche teus olhos, vamos louvar o Senhor, vamos agradecê-lo, orando e colocando o nosso coração na presença dEle. Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar, ó Deus. Nós queremos, Pai, Te bendizer, Senhor, porque hoje nós pudemos compreender um pouco mais de quem é o Senhor, do poder que o Senhor tem, do quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem nos guardado, Deus, nos preservado, nos feito perseverar, Pai. Senhor, obrigado, Deus, por esse entendimento, obrigado por saber, por conhecer um pouco mais do Senhor, Pai. Ó Deus, aquece o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Nos permita, Pai, ter os nossos olhos abertos, despertados, ó Deus, para buscarmos o Senhor e nos fortalecermos no Senhor e na força poderosa do Senhor.
Oh Pai, nos ajuda, nos abençoa como povo do Senhor, como igreja do Senhor, que nós tenhamos um testemunho, Deus, firme, um testemunho, Pai, impactante, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Senhor, obrigado por essa aula. Ó Deus, conserva-nos, ó Pai, na Tua presença, nos dá uma semana abençoada, que logo mais à noite, ó Deus, nós possamos estar aqui novamente como igreja, nos reunimos de maneira virtual, ó Deus, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. E nos ajuda, Pai querido, a cada dia, Pai, testemunharmos do Senhor e mostrarmos que o Senhor é que reina e governa sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham um bom domingo, uma boa semana e logo mais vamos estar juntos aqui adorando o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.